E 51 minutos, 10 horas e 51 minutos, nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan o juiz John Silas, ele que preside alguns júris também aqui na capital alagoana, juiz criminal, já há alguns anos também à disposição da justiça aqui de Alagoas, é um carioca que já alagoanou, sabe o que é isso? É porque já tomou muita água de Alagoas e já entende como funciona também o ritmo do nosso estado, tá? E tem uma atuação destacada também no Judiciário Alagoano. Já tive a oportunidade de acompanhar júris presididos pelo juiz John Silas e são sempre júris onde há muita disciplina, né? Todos têm que ter, obviamente, um comportamento correto, inclusive a imprensa, né? No modo de fazer o seu registro. Mas também sempre nos atendeu, nunca deixou de conversar também com os jornalistas, mesmo nos casos de maior repercussão. Recentemente, ele presidiu um júri que estava lá sentado no banco dos réus, o ex-vereador e ex-deputado Cabo Luiz Pedro, júri que inclusive culminou com a sua condenação. Ele aguarda em liberdade um recurso que vai ser aí impetrado também pela sua respectiva defesa, mas obviamente foi condenado também nesse julgamento, tá bom? São 10 horas, agora sim, 52 minutos, juiz 10h52, juiz John Silas, eu estou aqui, não estou falando a vara a qual o amigo está trabalhando, queria que o senhor dissesse já nesse bom dia para os ouvintes da Jovem Pan, qual a vara que o senhor é titular no momento, o doutor John? Muito bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Para nós é um grande prazer poder estar aqui com vocês e podermos aqui discutir alguns temas e esclarecer as dúvidas que porventura surgirem. Sou titular da 8ª Vara Criminal de competência do júri. Esta vara julga apenas as questões dos crimes dolosos contra a vida, ou seja, aqueles crimes que vão ser julgados pelos jurados, que serão analisados, serão sorteados e composto, então, o conselho de sentença. Eu queria exatamente, antes de ficar necessariamente se detendo a alguns casos polêmicos, para que essa entrevista tivesse um caráter didático, doutor John, para que o nosso ouvinte entenda qual é o papel do juiz exatamente ao presidir um júri. O senhor colocou agora muito bem que quando é um júri que vai exatamente, quando a gente fala júri popular, quem vai tomar a decisão é a sociedade, o juiz vai organizar e vai interpretar essa decisão à luz da lei. A grosso modo é assim, eu estou cometendo alguma bobagem? Não, é isso mesmo. Eu só vou esclarecer um pouquinho mais o seguinte. Inicialmente, os crimes dolosos contra a vida, que são homicídio, infanticídio, aborto e o suicídio, aquele instigação ao suicídio, são os crimes dolosos contra a vida. Esses crimes têm um caráter diferenciado dos demais crimes, de roubo, de furto, de estupro, etc. e tal. Esses crimes dolosos contra a vida, eles têm a característica principal de que o seu julgamento é feito pelos pares da sociedade. Ou seja, quem vai julgar, dizer se é culpado ou se é inocente, é a própria sociedade. Mas de que forma? Normalmente, todo ano, no mês de outubro, nós mandamos para as faculdades, para os órgãos públicos em geral, pedindo uma relação de seus servidores, para que eles nos mandem essa relação, e esses servidores, então, ficam catalogados, e eles são sorteados ao longo do ano seguinte, para servirem, então, de jurados. Nós temos hoje, então, os sorteios são feitos com 25 dessa lista, 25 pessoas desta lista, e desses 25, 7 serão sorteados em cada sessão do júri. Na capital, são 3 varas de competência do júri. É a 7ª, presidida pelo doutor Maurício Breda, a 8ª por mim e a 9ª por doutor Geraldo Amorim. Essas 3 varas, elas têm a competência, então, de julgar estes crimes que nós chamamos de crimes dolosos contra a vida. Então, no dia do júri, é feito o sorteio de 7 jurados que vão compor o conselho de sentença, e esses jurados é que vão dizer, então, se o acusado é inocente ou se ele é culpado. Ao juiz togado, ou seja, a mim, ao doutor Geraldo, ao doutor Maurício, cabe tão somente fazermos a dosagem da pena. Nós vamos ter que examinar todo o processo, ver as circunstâncias judiciais que o Código determina, e aí sim nós aplicamos a pena conforme determina, então, a lei. Isso é que é o mais importante. Quando chega nessa fase do julgamento, esse crime ele já foi investigado pela polícia, os dados todos apurados durante a investigação são remetidos ao Ministério Público, que também faz uma análise aí do que foi captado ali durante a investigação e oferece a denúncia à justiça. À justiça, e nós recebemos essa denúncia, analisamos se ela está realmente de acordo com a lei, se tem os indícios que levam realmente à autoria do crime, se esse crime realmente é da nossa competência, verificamos a legitimidade, então, das partes que estão ali envolvidas, e então depois nós fazemos a instrução do processo. Ou seja, quando recebemos a denúncia, ela foi recebida,
nós então mandamos citar o réu para que ele possa então se defender. Então, se o réu tiver condições financeiras, ele contrata um advogado para representá-lo. Se ele não tiver, nós então nomeamos então o defensor público e esse defensor vai defender então este réu. Então, é marcada depois então a instrução processual. O que é a instrução processual? Onde nós vamos ouvir, primeiramente, todas as testemunhas de acusação que foram arroladas pelo Ministério Público, ouvimos as testemunhas de defesa arroladas pelo próprio réu e depois fazemos o interrogatório do réu. Então, o réu ele é o último a ser ouvido, onde ele vai poder exercer a sua ampla defesa, poderá exercer todo o seu critério de defesa que ele possa ter e possa apresentar realmente a verdade dos fatos, se assim ele quiser. Também na instrução, se ele não quiser falar nada, ele pode ficar calado, nada vai ser levado contra ele naquele momento ali, naquele processo. Bom, feito tudo isso, depois então nós passamos a uma segunda fase, que é a chamada fase da pronúncia, onde então serão analisados todos os demais fatos e pormenores, ele será então pronunciado. Então aí já tem um processo pronto para ser levado a julgamento pelo tribunal do júri. Dessa pronúncia ainda cabe recurso, ele poderá recursar. Enquanto tiver pendente de recurso, esse processo não poderá ser julgado. Não havendo nenhum pedido de recurso, então nós já designamos de logo a data do júri, onde então nesse dia, novamente uma outra instrução será procedida, para que todos tenham conhecimento amplo daquilo que foi praticado pelo réu e daquilo que está sendo levado então a julgamento naquele momento. O réu tem todo o direito de se defender, deverá estar devidamente representado por advogado ou por defensor público, ou por advogado nomeado, se for o caso, e ali então nós processamos toda a instrução novamente em júri, chamando em plenário. E depois então os jurados são separados para uma sala secreta, onde eles vão dar o veredito, se ele é inocente ou se ele é então culpado. Justamente após ouvir o advogado de defesa, após ouvir o próprio réu, após ouvir a acusação, no caso feita... Tem os debates chamados debates entre a defesa e a acusação. Réplica, tréplica e por aí vai. E por aí vai, e às vezes avança, aí dependendo da complexidade do caso, até virando, né, a data de um dia para o outro. Já aconteceu, nós fazemos júri aqui de 4 dias seguidos. 4 dias seguidos. Porque tem muitas testemunhas a serem ouvidas, essas testemunhas precisam ser ouvidas totalmente, precisam esclarecer todas as dúvidas. Normalmente, às vezes, o réu que tem 2, 3 advogados, então cada um quer fazer uma pergunta, cada um quer esclarecer um fato, e nesse dia deve ser dada ampla defesa e ampla oportunidade para que tudo seja devidamente esclarecido. A grosso modo, o senhor já está falando aqui que quem julga quando está o júri é o jurado, a pessoa entende que como o senhor foi quem estudou, o senhor é a pessoa mais experiente, o senhor é quem deve ter um juízo, aí sim, literalmente, de valor a respeito daquele caso. E não é nada disso, o senhor não é pago pela sociedade brasileira, no caso alagoana, para tomar posições em relação ao caso, mas sim à luz da lei. É assim que funciona. Veja bem, a nossa Constituição, ela é realmente muito a favor da liberdade. A Constituição diz que todo aquele que comete delito deve ter uma ampla liberdade para poder se defender. Ele tem que apresentar a sua defesa em toda a sua amplitude. Então nós temos que dar todas essas oportunidades àquele que cometeu o crime para que ele apresente a sua versão, para que ele se defenda do crime que ora é acusado, para que não haja cerceamento de liberdade e que ele possa demonstrar plenamente ali perante o plenário ou durante a instrução se ele é ou não é culpado daquele crime de qual está sendo acusado. Alguns crimes são realmente assim claros, evidentes, que não tem por onde fugir. Outros crimes surge a dúvida, e somente surgindo a dúvida é no plenário do júri que poderá ser esclarecido mais algo ainda importante, onde os jurados deverão ser convencidos pela defesa e pela acusação de que se ele é inocente ou se ele então não é inocente, se ele é o culpado do crime. Então, tudo isso nós seguimos o que diz a Constituição, ou seja, tem que ser dada a ampla defesa ao contraditório e a ampla defesa dada ao réu para que ele possa realmente se defender. Pois é, a sociedade, né, de forma equivocada, e agora são 11 horas e 2 minutos, 11 e 2, para você que acompanha aqui o Supermanhã, tá certo, da Jovem Pan, normalmente, né, nós, enquanto cidadãos, fazemos um julgamento errado, culpamos o juiz.
e o juiz administra o processo durante a essa fase lá do julgamento, fundamentado no que está na Constituição. Agora adivinha quem é que muda a Constituição? Aí está o problema. Não é o juiz. Quem muda é você indiretamente quando elege um determinado parlamentar para que ele o represente em Brasília. Então significa dizer que quando o senhor e a senhora, né, ou o jovem também é seduzido por algum político, né, com algum mau interesse e vende esse processo de escolha não fundamentado no que ele anda prometendo, no que ele anda realmente, né, ideologicamente se comprometendo ao longo do tempo, ele vai lá e não faz essa mudança. Então, o próprio Código Penal do Brasil, mas a lei é branda, ele matou, todo mundo sabe que ele matou. Pois é, mas o julgamento vai ser fundamentado no que está na lei. Se o juiz fizer uma interpretação como o senhor e a senhora quer, como cidadão, aí a justiça não vai ser mais imparcial. Aí não temos justiça. Não vai ser justiça. E se não tiver esse rito que o senhor acaba de dizer aqui no Brasil, né, que respeita, inclusive a pessoa culpada, mas dando a ela todo o direito de ampla defesa, seria uma ditadura, seria um regime de exceção? Justamente. E nós não temos o regime de exceção no Brasil, nem temos a ditadura. E a própria Constituição, no seu preâmbulo, lá no artigo 1º, diz que aqui nós devemos nos mover realmente em respeito com a dignidade humana, tá certo? Tem que ser respeitada tudo isso, toda a liberdade, para que todos nós possamos ir e vir e possamos exercer plenamente toda a nossa capacidade que temos civil. Em termos de recursos, e aí a grande oportunidade, eu tive chance de ler matérias aqui explicando exatamente detalhes da sua decisão, mas hoje, diante da sua presença, o senhor participou de um júri, presidiu um júri durante 2 dias, bastante polêmico, demorou quase uma década, né, para esse réu sentar no banco dos réus, que foi exatamente o ex-deputado e o ex-vereador Cabo Luiz Pedro. Para a sociedade, a oportunidade agora do senhor explicar, ele foi condenado, houve a condenação, os jurados foram convencidos da culpabilidade dele em relação a esse crime, deram o seu voto pela condenação, o senhor arbitrou a pena, está lá registrado, mas ele não ficou preso, não saiu dali preso. Por que a lei permite também essa situação, doutor John? O Código de Processo Penal é bem claro nesse ponto, e a Constituição, ela prima pela liberdade. Ela diz que a prisão deve ser sempre uma exceção. É o limite, né? É o limite, sempre em liberdade. Nós temos vários casos aqui no país, no próprio Estado, de pessoas que estavam sendo julgadas, foram condenadas e aguardaram em liberdade o seu recurso. No caso que citado aí, este homem estava em liberdade há mais de 8 anos, tá certo? Ele, durante esse período, não houve nenhum conhecimento ou notícia de que ele tenha cometido outro crime, ou que ele estivesse sendo julgado por outro crime. Não há no processo nenhum registro de alguma outra punição administrativa pelo órgão do qual ele estava filiado, estava trabalhando, estava desenvolvendo as suas funções. Isso é o que se fala, o antecedente? Não tem antecedentes. No processo ele não tem antecedentes criminais nenhum. Aí todo mundo diz, mas ele é criminoso, ele mandou matar, mas nos autos não contém isso. O que o juiz tem que se basear é o que está no processo. Até um ditado que diz, o que não está no processo, não está no mundo. Então, nós temos que nos ater realmente às formalidades legais que ali estão. Sob pena do próprio senhor vir responder. Né? Ou por prevaricação ou por abuso de poder. Uma das duas situações. Então, o que aconteceu com ele? Realmente foi a julgamento. Ele, inclusive, compareceu pessoalmente ao julgamento. Não houve ali nenhuma notícia de que ele tenha coagido alguma testemunha que fora depor. Não houve nenhuma notícia de que ele estorvou o andamento do processo. Ou coagiu alguma testemunha? Não coagiu, não tem nenhuma notícia nos autos sobre isso aí. Então, ao findar o julgamento, o próprio Ministério Público pediu para que ele não fosse preso naquele momento ali. Que há 8 anos ele vem respondendo o processo em liberdade. Então, a própria jurisprudência diz que, havendo possibilidade dele responder em liberdade, ele vai responder em liberdade até ser feito realmente o julgamento do seu recurso pelo órgão superior, no caso, o tribunal. No caso, como ele passou pelo tribunal do júri, o que é o próximo recurso? É Supremo? Bom, o recurso não. O recurso agora vai para o Tribunal de Justiça aqui do Estado. O próprio pleno nosso. O próprio pleno aqui do nosso tribunal, que vai apreciar o recurso que o advogado dele impetrou. Se o tribunal entender que realmente aquele recurso não deve prosperar, o tribunal vai dar o veredito, vai dizer que deve cumprir, que a sentença está tudo ok, o julgamento foi legal, foi feita realmente a justiça,
Aí o tribunal vai dizer quando é que ele deve se recolher, então, à prisão. E é aí onde o magistrado fica tranquilo, porque ao presidir o júri, exatamente atendendo a todas as exigências da lei, o que for de recurso, que é exatamente o papel do advogado de defesa, que também é outra figura aí nessa história do processo penal, muito injustiçada, né? Mas o advogado está defendendo aquele ou aquela que cometeu um crime, todo mundo sabe. Mas sem a presença do advogado, não tem júri, não tem justiça. A Constituição diz que o advogado ele é imprescindível à administração da justiça. Então, nós não podemos fazer audiência se não tiver advogado. Não se pode fazer júri se não tiver a presença de um advogado. Nem o réu poderá ser condenado se não houver realmente, se toda a instrução processual não foi acompanhada por um advogado. Pois é, olha, esse trabalho de magistrado, e eu tenho a possibilidade aqui para você que é ouvinte aqui do Supermanhã, acompanhar um pouco aqui da história, né, alguns casos, aqui a situação que se depara o juiz John Silas, realmente não é para qualquer pessoa, porque obviamente a sociedade hoje, mais do que nunca, ou pela demanda jurídica, ou pelo rito processual que é lento, ou pelas injustiças, né, que a própria imprensa mostra a todo momento, a toda hora na mídia, as pessoas querem que as decisões sejam tomadas de forma emocional. Se todas as decisões em busca da justiça forem tomadas de forma emocional, a gente não vai ter uma sociedade de direito absoluto, de direito concreto, uma sociedade democrática. A gente vai ter a barbárie, porque aí vai ter o cidadão, aquele, aquela, tomando a decisão pelas próprias mãos. E não é assim que funciona. Só para que o senhor e a senhora entenda, eu vou aqui relembrar casos a respeito de processo lá montado, júri sentado lá aguardando a presença do réu, às vezes até o próprio réu, e aí falta um dos atores desse processo. Ou lá o defensor não pôde ir, ou o advogado adoeceu, é humano também, acontece, e enfim, ele não pode estar presente. A justiça não pode proceder. O senhor é obrigado a cancelar aquela sessão do júri. Nesse caso, não é cancelar, nós vamos adiar, tá certo? Ou transferir, melhor dizendo, transfere-se aquele júri para o primeiro dia útil subsequente que esteja desimpedido. É o que prevê o Código de Processo Penal. Então, se hoje está lá, designado, por exemplo, hoje eu vou fazer um júri na 8ª vara. Daqui a pouco o senhor está lá. Às 13 horas começa o júri. Se eu chegar lá, até às 13h30, e tiver notícia de que, por exemplo, não teve jurados suficientes, então eu tenho que realmente adiar este júri. Eu tenho que transferir esse júri para outro dia, sortear suplentes para que venham compor aquele quadro ali para formar os 25 e desses 25 serem nomeados pelos 7 ali. Ou pelo menos eu tenho que ter no mínimo ali no dia do júri, tem que ter no mínimo 15 jurados presentes. Dos 25 sorteados, eu tenho que ter no mínimo 15. Se não comparecerem 15, eu não posso realizar o júri. Outro fator, está tudo pronto, como você bem disse aí, está lá o réu foi trazido, está lá todos os jurados prontos ali para serem sorteados, mas não aparece o defensor público. Eu também não posso fazer o júri, porque o réu não pode estar desprovido de sua defesa. Mas, doutor, está todo mundo sabendo, está no processo, ele já disse que matou, é assim mesmo. Mas mesmo assim, ele tem que ter a sua defesa. Tem que ter. A lei prevê isso e nós não podemos fugir dessa situação. Sob pena do senhor responder. De responder por abuso de autoridade ou então por prevaricação, que estou prevaricando e não cumprindo o que determina então a lei. E o julgamento ser anulado, né? Claro, se for feito julgamento, ele é nulo de pleno direito, totalmente nulo, porque não está contra a lei, contra a Constituição, contra o Código Penal, contra o Código de Processo Penal, etc. e tal. Muito bem. Eu não sei se está ao seu alcance essa fala, mas obviamente, claro, o senhor acompanha, é um estudioso, já tem essa atividade aí ligada à magistratura já há alguns anos, em relação ao nosso próprio Código Penal. Já está na hora de algumas revisões? Precisaria aumentar algumas penas importantes, doutor? Não, o nosso código está sendo revisto. Né? Vai entrar um novo código, já tem uma comissão instituída para analisar e como se diz, prover um novo código, né? Mandar para a Câmara para ser analisado. Mas nós temos tido algumas reformas realmente significantes. A Lei 11.368 de 2008 trouxe mudança significativa, inclusive com relação ao Tribunal do Júri. Porque antigamente você ouvia o réu, depois ouvia as testemunhas. Agora está invertido. Você primeiro ouve as testemunhas de acusação, depois as de defesa e, por fim, o réu, para que ele tenha realmente a ampla defesa a seu favor, para que ele possa exercer essa amplitude e não possa depois dizer que desconhecia ou que não sabia. Então, o réu deve estar presente nas audiências, onde serão ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa,
para que ele saiba o que está sendo dito ali a seu respeito, para que ele saiba o que as testemunhas estão testemunhando, se é contra ou a favor dele, principalmente as de acusação, se viram realmente o episódio, como se deu o episódio e a motivação que levou ele a praticar aquele crime. Então ele tem tudo ali e não poderá depois excusar-se e dizer que não sabia de nada ou que não tomou conhecimento de nada. Pois é, tá aí para você que ligou o rádio agora, 11 horas e 12 minutos. Repita. 11 e 12, eu recebo aqui nos estúdios da Jovem Pan pela vez primeira o juiz John Silas, tá certo? Ele que é titular da 8ª Vara Criminal. Hoje, inclusive, daqui a pouco estará presidindo mais um júri, ao lado aí do promotor também, Marcos Mouzinho, ele que já atua, já ligou até aqui para o Marcos, né? Porque eles mantêm a isso aí para estar tudo certo e acontecer tudo de maneira correta. Recentemente, Dr. John, cai nas suas mãos também mais uma decisão importante a respeito de um caso que terminou chocando toda a sociedade alagoana em função da imagem, do registro de um grave acidente onde o pequeno empresário, né, o comerciante, o Edmo Rui Santana, ele ali, segundo apontou a própria investigação, teria consumido bebida alcoólica, havia suspeita também de consumo de droga, em alta velocidade, num cruzamento, teria colidido com o carro onde estava o funcionário público Daniel Araújo Monteiro. Lamentavelmente, em função desse grave acidente, o Daniel não resistiu e veio a falecer no local do acidente. O Edmo permaneceu preso, inclusive até uma prisão em relação ao trânsito há alguns meses, né? Ficou aí 5 ou 6 meses, não sei bem, e posteriormente caiu a decisão em suas mesas, diante de sua mesa, para sua análise, para o pedido de liberdade impetrado pela defesa do Edmo. E o senhor deferiu pela liberdade. Nesse caso, que é outra situação, mas também ocorreu uma morte, ele que estava, né, o réu confesso, aí em relação à questão da presença da bebida alcoólica, por que essa decisão, ela favoreceu, nesse caso, ainda não é réu, né, ao acusado Edmo Rui Santana? Bom, vamos esclarecer alguns fatos. Esse processo foi sorteado, caiu para a 8ª Vara. Ele foi preso, foi feito o flagrante, e o juiz que estava de plantão homologou o flagrante e ele ficou preso durante todo esse período. Vários pedidos de liberdade foram impetrados lá na 8ª Vara e junto ao tribunal, todos eles foram negados. Bom, chegou o dia da instrução processual. Com a instrução processual, ouvimos então as testemunhas de acusação, foram arroladas pelo Ministério Público, ouvimos testemunhas de defesa arroladas por ele, e alguns fatos curiosos que estão nisso aí, e a gente precisa realmente esclarecer por que ele foi concedido a liberdade a ele. Primeiro, foi um crime de trânsito, tá certo. Ele teve dolo em praticar, um dolo eventual, pode ter sido. Mas alguns dados no processo não aparecem, que todo mundo alega aí, mas no processo não aparece. Principalmente a questão das drogas. Diz que possivelmente ele estivesse drogado, mas em nenhum momento no processo diz que ele estava drogado. Não existe a prova técnica não existe a prova aponta técnica. isso. O que aparece, sim, aparece que ele estava alcoolizado. Foi feito o teste de alcoolemia e apareceu então realmente que ele estava com uma dosagem de álcool acima daquilo que é permitido pela legislação. O que aconteceu? A Defensoria ingressou com pedido de liberdade mais uma vez. O Ministério Público deu parecer favorável e eu resolvi por bem acatar o parecer do MP com as condições que o MP pediu que fossem colocadas e outras também que eu atribuí a ele para que ele pudesse cumprir, para que pudesse estar em liberdade. É uma liberdade, mas é uma liberdade vigiada. Juiziada. Outro detalhe importante nesse acidente. Marca ali, todas as fotos demonstraram, dizendo que ele estava a 170 km por hora naquela avenida. Filmaram o velocímetro, aí congelou nisso, achando passou então, se atribuir ali. essa... Mas eu não tenho a perícia disso até agora, se realmente a velocidade. Confirmação técnica. A confirmação. Então eu estou aguardando que a perícia me envie, né, já faz tempo, 6 meses do acidente. Já pedimos por 2 ou 3 vezes que fosse nos enviado realmente a perícia técnica para confirmar realmente que velocidade ele desenvolvia. Um outro detalhe, importantíssimo esse outro detalhe. O sinal, existia um sinal ali naquele cruzamento. Mas até hoje a perícia não me informou, nem o SMTT me informou se o sinal estava funcionando plenamente naquele dia ou se o sinal estava intermitente. Que é aquele sinal de alerta amarelo. De alerta, justamente. Então a gente precisa desses dados. Enquanto isso, ele não representa nenhum perigo para a sociedade até então. Ele não tem antecedentes criminais, nunca foi preso,
Não estou defendendo ele aqui, e não vai poder dirigir. E também uma das medidas não vai poder dirigir, não vai poder se embriagar publicamente. Tem uma série de medidas que foram dadas a ele ali quando da concessão da liberdade. Nós vimos realmente, como você disse há pouco aí, nós às vezes somos tomados por emoções. Pela emoção, né? Emoção. E a emoção aflora. E no papel de mídia, né, representante. E a mídia aqui, muito mais ainda. Eu tenho aqui que fazer o meia-culpa, né? A gente explora o emocional, né? Esse aí é esse detalhe. Mas na prática, para nós o que importa é o que está nos autos. É o legal. É o que está ali nos autos. Se eu não tenho prova nos autos, como é que eu posso então me deter e dizer, não, vai ficar preso porque estava drogado, etc e tal. O senhor com essa fala, acaba abrindo uma outra vertente, que você, cidadão, nesse momento de cobrança, e todo cidadão pode cobrar, e nós, enquanto mídia também, é exatamente essa estrutura técnica que deve cercar a sociedade de um modo geral. A perícia, acima de tudo, né, como a gente costuma ver nos seriados, agora todo mundo é um pouco perito por conta dos seriados de TV, né, que pega detalhe, é o cabelo, é o pedaço da unha e de repente faz uma reviravolta no caso. Aquela realidade não é a nossa, tá? Então é por isso que quando o processo chega na mesa do magistrado, ele não pode se fundamentar por um comentário de internet. Justo, ele tem que estar fundamentado. O processo ele precisa de provas. Ele precisa, se ele não tiver essas provas ali realmente que corroboram com os fatos alegados, fica complicado. Então compete ao juiz, quando não tem as provas, fazer com que aquele processo se revista com as provas necessárias. Dar oportunidade às partes para que elas apresentem as provas que julgarem necessárias. Por isso, então, que a Constituição diz que ao réu ele tem que ter ampla defesa. Tem que ter o direito ao contraditório e tem que ter ampla defesa. Ampla defesa significa o quê? Que ele tem que usar de todos os meios que estiver ao seu alcance para ele apresentar a sua versão e apresentar a verdade dos fatos que realmente estão sendo acometidos aí. O senhor falou a gente tem uma situação particular, nesse caso específico, né? Necessariamente eu estou usando aqui o personagem, mas existem outros tantos casos. Agora em São Paulo mesmo, a gente acompanhou já pela manhã, uma jovem de classe média, né, embriagada, atropelou e matou 2 operários, inclusive, aí que estavam dando início ao seu trabalho em São Paulo. Possivelmente o magistrado lá vai se deparar com todas essas pressões que a gente está falando aqui no caso do Edmo, né? Que como o Dr. John falou, foi sorteado, né? Um sorteio caiu lá para ele decidir. Se tivesse lá já o laudo da perícia do veículo, o laudo do sinal, esse que seria da SMTT, e também no processo de investigação da situação do condutor na oportunidade, se além do exame, aliás, do bafômetro, né, o etilômetro, que identificou a presença do álcool e tivesse também a presença de qualquer outra droga, vestígio de droga, isso são atenuantes para a questão da decisão do magistrado? Não é que seja questão atenuantes, é que eu não posso manter um réu preso se eu não tenho provas contundentes contra ele. Entendo. Certo? Eu tenho que ter provas contundentes, provas reais, fáticas mesmo, que levem realmente à decretação ou à manutenção da sua prisão. Fora disto, ele tem que estar em liberdade e responderá em liberdade. A não ser que ele traga prejuízo à sociedade, ou ele venha estorvar o andamento do processo, ou ele, então, seja um caso de calamidade pública, aí sim nós deveríamos fazer a sua segregação. Fora disto, a Constituição é bem clara nesse ponto. Nós temos vários julgados por aí e vários exemplos. Por exemplo, aquele Pimenta... Veiga. Não, jornalista. Pimenta Veiga não, era ministro. Era ministro, não. Eu não lembro sobre o nome dele. Verdade. Ele matou a namorada no campo, tá certo? Exatamente. Foi preso outra jornalista. Foi preso um período de tempo, foi colocado em liberdade, o processo transitou, foi a instrução, ele foi a júri e foi condenado. Verdade. E ele ficou 11 anos em liberdade esperando o Supremo decidir a situação dele. Até que o ano passado, o ano retrasado, o Supremo decidiu e disse que ele deveria cumprir o restante da sua pena na prisão. Então ele foi recolhido à prisão. Exatamente. É um detalhe importante, né? E obviamente a sociedade, essa mesma sociedade que faz essa pressão e joga o peso para o judiciário, é a mesma sociedade que elege os políticos que, de certa maneira, ficaram esse tempo todo sem alterar e sem provocar as mudanças que a legislação necessita. Então está aí uma parte, né, de como é a vida de um magistrado, principalmente um magistrado que decide sobre crimes de dolo, né, crimes contra a vida. Doutor John Silas, o senhor que é titular da 8ª Vara Criminal, eu já especulei aqui, explorei os casos de maior curiosidade, até para que o nosso ouvinte tenha de espelho. Mas eu quero que o senhor fique com o tempo aí livre também para fazer as suas considerações finais e, de repente, abordar aí algum tema que eu não tenho explorado, doutor John. Não, eu creio que já foi explorado bastante isso,
Nós só precisamos entender duas coisas. O papel do jurado, que é muito importante o papel de ser jurado, e que muita gente se nega a ser jurado. Toda vez que nós fazemos um sorteio, aparece lá vários pedidos de dispensa de ser jurado. Mas eu digo, por que você quer ser dispensado? Ah, porque eu não gosto, eu tenho medo de ser... Não, não existe medo. Hoje a Constituição, ela garante realmente a votação na sala secreta é por maioria. Ou seja, se saírem 4 sim, eu não preciso mais olhar o restante que está lá dentro. Ou mesmo se saírem 4 nãos, eu não preciso olhar o restante. E o senhor não vai apresentar o nome? Não apresenta o nome, não apresenta nada. Então, por maioria... É um voto. É um voto. Então, aqueles outros votos ali, porque antigamente você tinha que explicitar se era 5-2, 6-1, 7-0, 4-3. Hoje não é necessário mais isso. Hoje o julgamento é por maioria. Então, quando os jurados vão para lá e veem a situação do voto hoje como é feito, eles já ficam mais tranquilos. Eles falam, se eu soubesse que era assim, eu queria participar sempre. Inclusive, eu tenho pedidos de estudantes, né, de outros profissionais aí, que querem ser jurados voluntários, porque viram que realmente não tem mais aquela situação, não, se você votou, vai ser ameaçado. Não existe mais isso. Hoje nós temos, como fazemos parte da sociedade, nós temos que estar inseridos nessa sociedade e temos que dar a nossa colaboração e contribuição para que os julgamentos sejam julgamentos efetivos, julgamentos realmente eficazes e que mostrem realmente que nós estamos atentos à justiça como um todo. Isso é que é o mais importante, a sociedade precisa disso, precisa da sua atuação que eu acompanho, né? O senhor Geraldo Amorim, Maurício Breda, são magistrados que estão, inclusive, quase que todos os dias lá no tribunal. Quase né? não, todos os dias. Né? Mas é em julgamento, não, né? Do júri nós temos a corregedoria, né? Estipula a corregedoria, né? Foi o Conselho Nacional de Justiça que estipulou que as varas criminais com competência para o crime, nós temos que fazer aqui na capital 5 júris mensais. Então, todo mês nós temos que fazer 5 júris para poder, então, tentar atingir a meta estabelecida pelo CNJ. Pois é, eu já presenciei uma situação, estava todo mundo lá, família de um lado, família do outro, os estudantes, as pessoas que acompanham, e faltava, sabe quem? Justamente o réu. Por quê? Porque não chegou a tempo um comunicado do sistema prisional para que o réu fosse transferido. E aí demorou quase 2 horas para que isso fosse articulado. Doutor Geraldo lá, danado por aí isso tem tudo. outra situação. Outra situação. Porque o réu ele poderá também se recusar a comparecer ao júri. E o júri vai acontecer. Entendi. Desde que ele tenha sido devidamente intimado, o seu advogado... O trâmite foi seguido. E que ele apresente realmente a recusa por escrito e diga que realmente não quer comparecer ao júri. É o julgamento à revelia. Não, esse não é revelia. Revelia quando ele está ausente e não é encontrado. Não é nem encontrado. Mas nesse é réu ausente. Então, se ele pode estar ausente, não há nenhum problema quanto a isso aí, não. Ele só, não quero comparecer ao júri lá. Então, ele assina o termo, seu advogado vai estar lá presente. Veja que, mesmo assim, o advogado deverá estar presente, porque tem que participar dos debates, tá certo? Então, ele não está presente, mas o julgamento poderá ocorrer tranquilamente. Agora, se ele não foi encontrado, não foi intimado, e não foi nem citado por edital, e nem lhe foi nomeado um defensor, aí esse julgamento é totalmente nulo, não pode ocorrer. É muito bonito, né? O ritual jurídico, não, ele tem todo um caminho, ele tem quando a coisa acontece, né, na sua plenitude, você tem a certeza que o julgamento está acontecendo com plenas condições para ambas as partes, né? Quem está acusando e para quem está sendo acusado. Queria até esclarecer mais um fato, que o julgamento ele é livre, ele é público. Todos podem comparecer e assistir ao julgamento. Todo mundo. Não existe caso de ser porta fechada, não. Se for porta fechada, é nulo. Por isso que toda a composição de tribunal, essa área do julgamento, tem aquele plenário, né? Plenário, justamente. Todo julgamento tem que ser público. O artigo 93 da Constituição diz que o julgamento é público e as decisões deverão ser devidamente fundamentadas. Para finalizar, são quantos anos de magistrado? 20 anos. Completamos 20 anos. Que tenha mais 20 anos aí, saúde. Vai ser difícil chegar a 20 anos. Muito obrigado pela oportunidade que nós fazemos parte da sociedade possamos realmente saber que as leis existem para serem devidamente cumpridas. Isso é o mais Se a lei importante. for ruim, nós temos que mudar aquele que fez a lei. Olha aí, tivemos a oportunidade de conversar com o juiz John Silas, ele que é titular da 8ª Vara. Eu não sei se é para todos, mas pelo menos 2 ouvintes aqui, a Rose e o Ezequiel, já mandaram uma mensagem. Muito bom, estou amando, diz que adorou a entrevista e esclareceu, já mudaram a opinião em relação, em relação à atividade judicial. Saúde para o amigo, bom trabalho na tarde de hoje. Eu vou faturar, daqui a pouco eu volto com muito mais. É a reta final do Super Manhã. Até já.